Olá, meus irmãos da Confraternização Espírita Baiana Vinha do Senhor. Tudo bem com vocês? Como estamos? Eu espero que todos estejam bem. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar todos vocês. E a exposição dessa que nos foi proposto é um tema que para nós espiritistas ele é diretamente ligado aos nossos princípios, da nossa doutrina. O tema que nós vamos conversar hoje é por que sofremos? E é um tema muito atual, mas se a gente for observar, ele sempre é atual. Porque desde sempre nós, seres humanos na Terra, sofremos. E muitas vezes a gente se lembra de fazer essa pergunta justamente quando a coisa está muito, a preocupação, o conflito, a situação problema, ela se faz muito presente. E aí é comum a gente escutar das pessoas, de familiares, de nós mesmos intimamente, por que é que eu sofro tanto? E essa nossa conversa acerca do sofrimento, ela de antemão a gente tem que deixar bastante claro de que ela só adquire a sua lógica, a sua verdade, justamente porque a doutrina espírita ela se funda em princípios, dos quais o princípio da reencarnação ele nos diretamente nos dá a propriedade para falarmos acerca do sofrimento. E, na verdade, a doutrina espírita, de 1857 para cá, do lançamento do Livro dos Espíritos, ela nos dá o caminho, nos dá os elementos, os instrumentos, logo depois também as obras de Leon Denis, mas já muito antes, cerca de 500 anos antes de Cristo, já se tinha esses questionamentos acerca do sofrer ou da insatisfação. E a gente observa isso lá na Índia antiga, com Siddhartha Gautama, o Buda, em que ele dizia, ele já preconizava, ele já pregava acerca das 4 nobres verdades da vida. Então ele dizia que as quatro nobres verdades, elas eram lastreadas no sofrimento. Porque Buda dizia que a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. O sofrimento existe e ninguém pode negar, ninguém pode dele escapar. E mais, além de todos passarem pelo sofrimento, quem ainda não passou, um dia passará. Vem a sua segunda nobre verdade, que é a verdade da origem, da causa do sofrimento. O sofrimento, ele tem uma origem, ele tem uma causa, ele tem um começo, um nascedouro. E se as causas elas não estão no hoje, elas estão no passado espiritual da criatura. A terceira nobre verdade de Buda, ele falava acerca da certeza, da verdade, da cessação do sofrimento. O sofrimento, uma hora vai acabar. Uma hora ele vai se extinguir. Que bom, porque aí passamos para a quarta nobre verdade, em que nos fala de que nós temos também o conhecimento do caminho que leva à cessação do sofrimento. Bom, sabemos que existe o sofrimento, sabemos a causa dele, sabemos que ele um dia vai cessar e sabemos também, temos essa verdade de que temos o caminho que leva à cessação desse sofrimento.
E aí, o Buda, né, o Siddhartha Gautama, ele nos diz uma coisa muito clara. Ele chega a uma conclusão de que nos diz que a forma da gente superar o sofrimento é ter uma consciência reta. É importante não carregarmos dentro de nós sentimento de culpa. Porque a culpa, ainda que de forma inconsciente, ela é a geradora de sofrimento. Porque toda culpa, meus irmãos, pede uma punição. Daí porque, mais adiante, a gente vai falar acerca do como a veneranda Joana nos trata a respeito da culpa. Mas, voltando a Buda, ele nos diz de que a gente tem que encontrar meios para superar essa culpa, esse sentimento trevoroso que nos assabarca e nos conduz ao desalento, ao desânimo. E agir corretamente, sentir retamente, falar retamente, enfim, viver retamente é o caminho. Logo, o caminho para a cessação do sofrimento está na prática do bem, está em sermos boas pessoas. Mas ser boa pessoa não significa esse agir retamente somente no que diz da gente praticar exteriorizando. É necessário que a gente tenha isso dentro de nós, no nosso coração. A gente precisa fazer isso com verdade, com sinceridade. Nós não precisamos trazer ódios nos corações. E aí a gente vai vendo o caminho da nossa história, 500 anos depois, com a vinda do nosso doce Rabi da Galileia, que vem nos falar, vem novamente nos transmitir os pensamentos de Deus e nos fala claramente de que no mundo nós teríamos aflições e que nós tivéssemos bom ânimo, firmeza, porque Ele venceu o mundo, nos dizendo e nos levando a entender de que, como ele mesmo disse à época, ele era o caminho, a verdade e a vida. O melhor é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós vamos entendendo de que o sofrimento ele está na humanidade terrena. Porque nós, como espíritas, sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações, um planeta ainda de classe inferior, porque a moral, o mal predomina em relação ao bem. E aí nós vamos entendendo de que para nós nos resolvermos intimamente, nós precisamos, como disse Buda, como disse Jesus Cristo, a gente precisa ser útil, precisa falar, agir, pensar retamente. E o livro dos Espíritos, o Espírito de verdade nos diz isso. Jesus disse que o nosso Pai trabalha e Ele trabalha até hoje. E o livro dos Espíritos nos fala lá da lei de trabalho, dessa atividade útil. Trabalho é algo útil. E aí nós vamos vendo que essa ocupação útil, ela está diretamente ligada a essa ocupação de aprendizado, de produção de boas atitudes, de boas ações. Com isso a gente vai criando uma felicidade para nós e para os outros. E o sofrimento, ele vai sendo exterminado. Emmanuel nos diz que a gente só alivia a nossa dor aliviando a dor do outro. E isso a gente até observa na própria psicologia, porque Freud, né, considerado o pai da psicologia, ele dizia que para ter uma personalidade saudável era preciso de uma forma bastante sucinta, que a gente tinha que ser capaz de amar e de trabalhar. Ele dizia que amar e trabalhar era saudável, que coincide com o que Buda, com o que Jesus, que com o Espírito de verdade falou na codificação. Então a gente, meus irmãos, começa a entender de que, apesar de existir o sofrimento,
existe um caminho, que é o caminho do amor, que leva à cessação dele. E isso a gente vê claramente na literatura espírita com a veneranda Joana de Ângeles, né? Que diz, ela mesma nos cita, que acerca das nossas provas, que nós nos planejamos no mundo espiritual para a nossa reencarnação, e quando nós falhamos, quando nós não cumprimos com as provas que propusemos, que acertamos, e mais, além de tudo, cometemos uma ofensa, um mal a outra ou a outras pessoas. E aí, desta prova, nós geramos também uma expiação, que vai necessitar adiante de que aquilo seja reparado, que nós expiemos esse débito que adquirimos, mas que reparemos ele, que nos arrependemos e que nos reparemos. Então, essa lógica divina nos leva a mostrar que Deus, na sua infinita bondade, Deus é soberanamente justo e bom. Não haveria por que ter injustiça. Daí porque a gente começa a entender de que sofremos porque necessitamos. A gente vai entendendo então que sejam provas, sejam expiações, as expiações como uma cirurgia corretiva necessária para que a gente possa minimizar, mitigar, extirpar aqueles disparates que a gente cometeu em vidas transatas, e muitas vezes a gente expia sob formas dolorosas, a gente vai entendendo de que a gente está submetido às leis divinas. Leis divinas essas que são imutáveis, que são eternas. Daí porque a veneranda Joana de Ângeles nos fala claramente que ninguém no mundo físico terrestre existe que se encontre indene ao sofrimento, ileso, que não sofra, né? Apesar de na vida nós vermos muitas pessoas que se iludem, que se dizem alegres, que se mostram aparentemente com uma felicidade, com uma sensação de alívio, mas invariavelmente essas pessoas também têm seus conflitos íntimos, meus irmãos. Têm seus conflitos existenciais, têm suas dores para purgar. E é nisso que nós, na doutrina espírita, temos que nos ater. Se já sabemos que o sofrimento existe, só nos resta, para nos libertarmos dele, traçar essas estratégias, que é a prática do bem, para que a gente possa extirpá-lo de dentro de nós. Já sabemos que o que aqui acontece conosco tem causas no passado dessa vida ou nas vidas passadas, como o próprio Allan Kardec nos falou. Então, cabe a nós, tendo esse senso de responsabilidade, esse senso de querer buscar a plenitude, de querer crescer, traçarmos ações, atitudes de forma a mitigar e de forma a se educar. Porque, como a própria veneranda diz, a dor ela é sem dúvida uma educadora sublime e incompreendida, porque a maioria da população, a maioria da humanidade ainda não entende porque a dor é uma educadora. As pessoas não compreendem o processo de que esta desventura, ou essa dita desventura, nos leva a uma consolação. Aliás, como o próprio Mestre Jesus nos falou na bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. E o que a gente vê, infelizmente, nos dias atuais é o sofrimento campeando, né? Graçando nas pessoas. Alguns poucos entendem, outros aceitam, mas se amofinam, se entristecem, e outros se resignam. A palavra da agora é resignação. Meus irmãos, espiritistas que nós somos,
e sabemos que estamos hoje colhendo o que plantamos na vida passada, colhemos hoje o que escolhemos no passado, então nada mais natural do que entender nesse processo de que o sofrimento, as dissídias que nos acontecem, elas têm aquela origem que Buda falou lá atrás. E é interessante essa justiça divina, porque nós ficamos à mercê da lei de causa e efeito, mas, ao mesmo tempo, temos o livre-arbítrio. Então, a causalidade não é o acaso, é a causa, causalidade. A gente vai entendendo de que se eu hoje consigo colher e transformar aquilo que eu estou colhendo e já semear algo de melhor, a minha próxima colheita eu irei colher por 100, por 1000, muito melhor. O que precisamos é de vontade. A vontade, ela nos controla, meus irmãos. Essa vontade de querer, como falam os irmãos no Evangelho segundo o Espiritismo, como nos fala acerca dela Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Nós precisamos nos melhorar, mas é preciso que tenhamos vontade para superar os nossos sofrimentos, porque nós sabemos que necessitamos dele. Se a gente for fazer uma pequena comparação, tosca por sinal, Jesus Cristo, Espírito puro, governador do planeta, Filho excelente de Deus, né? Não tinha qualquer débito perante a consciência cósmica, né? E ele escolheu, ele elegeu o sofrimento, né, para nos mostrar qual o caminho da nossa redenção. E ainda assim, ele é incompreendido por muitos até hoje. E aí a gente vai entendendo de que quando ele nos diz bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, nós vemos no Espiritismo, na codificação espírita, esse consolador prometido, o Paracleto, aquele que ele enviou para terminar por ensinar, terminar por nos trazer o entendimento daquilo que ele nos disse e que não tínhamos à época entendimento, inteligência suficiente e até condição moral para compreender. Então a gente vai vendo, como nos diz novamente Joana de Ângeles, que o Espiritismo ele não é um mensageiro da eliminação do sofrimento, de forma alguma. A mensagem do Espiritismo não é para eliminar o sofrimento. O que o Espiritismo nos traz é a consolação. O que o Espiritismo nos traz é esse consolo para nós, os anjos caídos, nos soerguermos, nos reerguermos e respirarmos e acerenarmos o nosso espírito e partir adiante rumo à luta. O Espiritismo é a doutrina espírita que vai nos ensinar, que vai trazer os instrumentos para recomeçarmos, para nos reformarmos intimamente, para daí então nós seguirmos o nosso caminho pleno da evolução. Então nós temos que adotar essa postura reta, como nos falou Buda, temos que adotar esses procedimentos no bem, como pediu Jesus. Porque quando ele disse que tivéssemos bom ânimo e que ele venceu o mundo, ele estava a nos dizer que se nós o seguíssemos, nós conseguiríamos vencer os nossos sofrimentos. E o Espírito de verdade volta e reafirma isso quando responde a Kardec, dizendo que Jesus é o nosso modelo e guia. Ora, se a gente já sabe que Jesus, temos por ele o modelo e guia, e já conhecemos acerca da reencarnação, então a gente já sabe que tudo aquilo que nos acontece provém de uma causa do passado equivalente. E que todas essas ocorrências que estamos passando
constituem um caminho iluminativo para nos libertar desses miasmas, dos equívocos que nós praticamos. Joana de Ângeles nos fala, e é uma frase que eu gosto muito, que ela diz que o cristão sem sofrimento é apenas candidato. Olha que interessante. Cristão sem sofrimento é apenas candidato. Porque como seguir o Mestre Jesus? Como nós que temos tantos problemas, tantos débitos contraídos, queremos de uma hora para outra sermos anjos, sermos purificados, sem passar pelo processo de aprendizado que nos conduz a essa iluminação? Então, o sofrimento, como o Espírito de Verdade nos diz, ele está por todos os lados e afeta todas as pessoas, independente, meus irmãos, de classe social, de etnia, de preferência sexual, e aí eu acrescento, independente de cor, de partido político, de time de esporte que se torça. O Espiritismo nos mostra isso. Tenhamos nas nossas mentes e consciências que o sofrimento que vocês, irmãos, estão passando, ele é necessário. E ele é um mal que todos podem considerar, mas ele é necessário. Porque no momento em que a gente sabe os motivos das nossas infelicidades, a gente pode acessar o nosso corpo íntimo, a nossa intimidade, e traçarmos estratégias para nos transformarmos para melhor, moralmente. Porque a grande dificuldade que nós enfrentamos, meus irmãos, é essa vontade de querer lutar contra nós mesmos, para a gente se melhorar. Joana, no livro Plenitude, ela fala que os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Ela, né, corrobora com os pensamentos, com os ensinos de Buda e vai além, pois nos mostra que o caminho da nossa plenitude está no sofrimento e está na prática expressiva do amor. Do amor que, como nos foi perguntado, né, por Kardec, o Espírito de Verdade, de que se Jesus é o modelo e guia, e o que seria o amor, o que seria a caridade no pensamento, numa resposta de Jesus, e o Espírito de Verdade nos dá aquela resposta de que é a benevolência para com todos, né, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, caridade, indulgência e perdão das ofensas. Mas como eu posso fazer a caridade? Como eu posso perdoar alguém se eu ainda não me perdoo? Se eu muitas vezes falo mal de mim mesmo? Se muitas vezes eu me condeno dos meus atos e atitudes? Esse, meus irmãos, é o diferencial de que nós temos que ter e que a doutrina espírita nos dá esse instrumento de trabalho. Porque nós devemos começar praticando o bem. Vamos nos lastrear na oração, em pedir a Deus, nosso Pai, a ajuda para nos superarmos, para nos libertar do sofrimento, à medida que nós façamos o bem sincero. Então, no momento em que conseguimos nos humilhar e aceitar a situação pela qual estamos passando, de que ela é necessária, nós já demos um primeiro passo com a internalização da primeira virtude, que é a humildade. A partir desse momento, nós vamos fazer um tratamento no nosso dia a dia, na nossa consciência, ligada à nossa fé religiosa, para aprendermos a gostarmos de nós mesmos. Nós precisamos desse chamado auto-amor. Nós precisamos entender que erramos. Nós precisamos entender que estamos numa escola chamada Terra.
Precisamos entender que erramos, vamos ainda errar, mas, sobretudo, que vamos errar em um determinado ponto, mas já tentando acertar. Essa consciência tem que fazer parte de nós, pois no momento em que a gente começa a entender de que nós somos falíveis, mas persistentes, nós começamos a entender e a internalizar de que somos filhos de Deus, filhos do amor. Deus é amor. E que não importa o que aconteça, Deus estará sempre conosco. E nós partimos, meus irmãos, para essa busca de se libertar do sofrimento, se libertando inicialmente desse ódio, dessa ira, né, de que temos conosco mesmo. No momento em que aprendemos a nos perdoar, o auto-perdão, que entendemos que somos falíveis e que entendemos que temos um potencial vindouro, no porvir, no futuro, nós começamos a gostar de nós mesmos. E aí, graças a Deus, começamos a cultivar o amor. E vamos trabalhando no bem, ainda que forçosamente. André Luiz disse que a maioria de nós, ou quase todos no planeta Terra, não traz o bem como uma espontaneidade. Nós precisamos nos forçar à prática do bem. Depois de muito forçarmos e com vontade fazermos, isso vira um hábito. E com mais insistência e mais tempo, chega a ficar espontâneo. É isso que nós vamos buscar. E no momento em que trazemos esse bem para dentro de nós e já nos entendemos no universo como uma partícula de amor, filho de Deus, nós podemos pegar esse amor e espargir e distribuir para os outros. E aí começa esse processo efetivo de libertação. Porque a gente começa a entender de que se nós doamos amor, porque a gente só dá o que a gente tem, nós recebemos em dobro, em triplo, ao cêntuplo. Porque como tudo na vida, as virtudes, elas vão se multiplicando à medida pela qual elas vão sendo trabalhadas. Aliás, é isso que a veneranda Joana de Ângelo nos mostra naquela série psicológica, em que o primeiro livro, Jesus e a Atualidade, ela fala lá das questões dos vícios, né? Das questões dos vícios que assolam a humanidade, tolerância, a questão da justiça, né? A questão da alegria, da coragem, tudo de virtudes que nos assolam, que estão com o ser humano. Mas como é que se trabalha cada uma delas, a conduta delas, segundo a terapia proposta por Jesus, a terapia de amor. E termina o último livro da série psicológica, é o Psicologia da Gratidão. Por quê? Porque ela nos mostra de que ela exalta a gratidão como um roteiro de segurança, né, que tem que ser vivenciada por todos nós que estamos encarnados, a fim de que a gente adquira esse estado interior de plenitude, esse estágio interior de amor, a fim de que a gente possa conseguir subir, ascender mais um degrau daquela escada de Jacó, como está no Antigo Testamento. E aí a gente vai entendendo, meus irmãos, que nesse caminho nós precisamos fazer algo de diferente, a fim de que o nosso espírito vá se adestrando, vamos usar esse termo, na prática do amor. E ser grato é algo pleno. Nós temos que ser gratos por tudo. Nós temos que, ao acordar e ao se deitar, ser gratos a Deus pelo dom da vida. Nós temos que ser gratos às pessoas, aos nossos pais, aos espíritos que nos rodeiam, que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, porque nos permitiu estar aqui em mais uma encarnação, a fim de que a gente possa mitigar, melhorar os nossos problemas.
Então a gente tem que entender nesse caminho de ser grato que nós devemos considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados. Todas as pessoas. Para a gente se libertar de um sofrimento, meus irmãos, é preciso amar. É preciso amar. E isso não é somente a letra da música. A gente tem que entender de compreender as pessoas como elas são. A gente precisa, no segundo passo, identificar e estimular a bondade, né, na pessoa. A gente tem que começar a multiplicar. A gente tem que começar a mostrar para a pessoa de que elas têm algo de bom e que precisa ser exaltado, porque a gente vai germinando essa semente do amor. E aliado a isso, porque o mundo é de provas e expiações, nós temos que aplicar sempre a compaixão quando a gente for agredido. Não importa, não reaja. Porque Richard Simonetti dizia que o mal que nos faz mal não é o mal que os maus nos fazem, e sim o mal que nós fazemos quando reagimos mal àqueles maus. E é interessante isso. Em qualquer hipótese, sejamos tolerantes. O amor, como um último passo, nesse caminho da psicologia da gratidão, ele tem que ser uma constante na nossa existência. E nós temos que efetivamente, em todas as nossas atividades, procurar fazer com prazer, com amor. Quando eu digo isso, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que larguemos as nossas atividades profissionais, familiares, sociais, para viver orando. Não é isso. O que a gente expressa com isso, o que a espiritualidade nos fala, é que em tudo que nós fizermos, façamos pensando no bem, no amor. A atividade que nós desenvolvemos, a tarefa que nós fazemos, o esporte que nós praticamos, com as pessoas que nos relacionamos. A gente precisa entender que todas as pessoas são dignas para serem amadas. Nós não podemos amar, como diz o apóstolo Paulo, perdoar os amigos é fácil, é uma obrigação. Mas nós devemos nos deter e enxergar que em cada pessoa, da mais simples àquela mais malvada, ela tem um mínimo, ela tem aquela centelha de luz, de amor dentro dela, esperando que alguém a toque, que faça um polimento para que esse brilho resplandeça. O próprio Mestre Jesus nos disse isso, quando ele nos disse para brilhar a nossa luz. Então a gente vai entendendo que nesse caminho, além da dor e corrigindo, nos educando, nos aperfeiçoando, ela também vai nos glorificando. Saímos mais fortes. E isso que nos diz ela é onda em mim. Porque a cada vibração que a gente emite, né, quando a gente está se depurando com a dor, a gente vai ficando melhor, a gente vai crescendo perante a luz. Na verdade, Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim que o Senhor transforma o veneno dos nossos erros em um remédio salutar para o resgate das nossas culpas. É muito bonita essa frase. E a gente aí vai observando que o problema não é complexo. O complexo nós criamos, porque nós fazemos uma escolha e depois não queremos nos quitar em cima da escolha que fizemos. Logo, o caminho para suplantar o sofrimento é fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas é servir a Deus. Novamente, servimos a Deus praticando o bem.
servimos a Deus com a prática da caridade. Então, a gente vai entender que a chave para a felicidade está em nossas mãos. E todos nós, seres da criação, estamos aptos a esse crescimento, à busca da plenitude. Uns vão chegar antes, outros um pouco depois. Estamos vivenciando um momento de transição planetária no rumo ao mundo de regeneração, como o título da última obra de Divaldo Franco, pelo espírito o Sr. Manuel Filomeno de Miranda. Mas esse mundo de regeneração, ele vai chegar para todos nós. Mas alguns ainda vão ter que esperar. Alguns ainda precisam repetir a lição. Alguns precisam ainda praticar o amor. Porque, meus irmãos, se nós não chegarmos a ver como Cristo nos disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, como nós vamos poder depois solicitar a Deus que evoluímos, que nos liberte do nosso sofrimento? A gente vai entendendo de que para que a gente possa crescer, para ascender essa escada evolutiva, nós precisamos de vontade, de esforço. E esse esforço, ele é pessoal. É um esforço que não dá para ser terceirizado. Muitos vão nos ajudar nos nossos sofrimentos, durante as nossas noites na treva. Mas chega um momento em que recebemos todas as energias, todas as boas vibrações daquelas almas encarnadas e desencarnadas que querem nos auxiliar no nosso sofrimento. Mas naquele ponto em diante, somos nós conosco mesmo. Então reflitamos, paremos para pensar de que sofremos por algo que nós mesmos provocamos. E o caminho para que a gente possa se libertar desse sofrimento está dentro de nós. Criaturas de Deus, reencarnadas, com mais uma chance de se melhorar, com mais uma chance de conseguir alçar voos para a plenitude. Então, é mais do que o momento de que, em vez de ficarmos perguntando, principalmente nós espíritas, por que nós sofremos, é hora de arregaçarmos as mangas e partir para cima do problema. Partir para a sua solução. Como eu costumo sempre repetir na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12. Ele diz, portanto, levantai os seus joelhos desconjuntados e suas mãos cansadas. É aquilo, meus irmãos, é se reerguer. É a palavra do momento, a resiliência, né? A gente enverga, mas não quebra, mas não parte. Mas nós temos que ter vontade. E a vontade de querer está diretamente ligada à nossa fé. E a nossa fé a gente consegue na oração sincera. Peçamos. Façamos como Paulo na estrada da conversão para Damasco, que ao cair do dromedário, do camelo, ele faz aquela pergunta: Senhor, que queres tu que eu faça? É isso, meus irmãos. Essa é a pergunta-chave para que nós façamos a Deus. Para aqueles que ainda não sabem o que fazer, façam essa pergunta. Que com certeza a resposta, o convite para a sua, para a minha, para a nossa transformação moral, para a melhor, vai chegar. E o sofrimento? O sofrimento só vai ser mais uma historiazinha que nós vamos contar lá na frente acerca do nosso caminho evolutivo. Então, tenhamos fé, não desanimemos, não desistamos. Fé em Deus e vamos todos juntos superar a tudo.
Um abraço a todos, Jesus que os ilumine, os abençoe. Fiquem em paz. Muito obrigado.